seja bem-vindo a mais um Toda Beleza e hoje o assunto vai ser saúde. Nós vamos falar hoje sobre mioma, que é um assunto que acredito eu que aflige muitas mulheres. E para isso eu trouxe o Dr. Ricardo Augusto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui. É um prazer todo meu. E nós temos também uma convidada super especial, que é a Viviane. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, Amanda. É um prazer te ter aqui no meu programa. Prazer é meu. E doutor, conta um pouquinho pra gente da sua especialidade. Então, eu sou radiologista intervencionista e cirurgião endovascular. É uma especialidade pouco difundida entre o público leigo dos pacientes e também pouco conhecida entre os próprios colegas médicos. Essa especialidade, ela tem cerca de 50 anos no mundo e no Brasil ela foi difundida mais a partir do final dos anos 80, principalmente porque o grande expoente brasileiro, já falecido, o professor Renan Flacker, foi chefiar uma universidade nos Estados Unidos e nos ajudou a fundar a nossa sociedade, que é a SOBRICE, Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. O radiologista intervencionista é aquele profissional médico que fez uma especialidade ouvindo de um programa de residência médica de cirurgia geral, depois cirurgia vascular e depois radiologia intervencionista, ou seja, 6 anos de residência depois dos 6 anos da universidade. Então é um tempo longo. É um tempo longo. Ou ele é um radiologista geral que fez 3 anos de residência e optou por se especializar em radiologia intervencionista por mais 2 anos. E este especialista, no caso, o radiologista intervencionista, ele trabalha com métodos de imagem, ou seja, ultrassom, raio-x, ressonância, tomografia e a chamada angiografia, que popularmente todo mundo conhece como cateterismo. Sim. Só que eu trabalho no cateterismo que não no coração, nas outras partes do corpo. Ah, muito legal. E conta um pouquinho pra gente como que funciona, né, essa parte do radiologista intervencionista com relação ao mioma. Então, nós nos relacionamos com todos os demais especialistas. Então, todo mundo conhece um pediatra, um cardiologista, um ginecologista, um cirurgião, um intensivista. Então, o radiologista intervencionista, ele tem uma comunicação com os demais especialistas e na questão do mioma, a nossa integração é muito próxima com o ginecologista, ou com a ginecologista, que é o especialista da saúde da mulher. Então, em algumas situações, quando a paciente é portadora da doença do mioma, que é o tumor benigno mais comum na vida fértil da mulher, entre a primeira até a última menstruação. É aquele nódulo ou nódulos benignos mais comumente que aflige a mulher. E apresentam sintomas, a mulher apresenta sintomas, seja de sangramento excessivo no período menstrual, cólica intensa, aumento do volume da barriga porque o útero cresce e às vezes alguma dificuldade para uma gestação. Nessa situação, os ginecologistas têm todos os tratamentos já consagrados, seja com medicamentos, controle excessivo do sangramento, mas em algumas situações é proposto por vezes cirurgia para esses miomas. Sim. Tudo depende do tamanho, localização e da situação da paciente. Muitas desejam preservar o útero porque ainda não foram mamães. Então, há essa possibilidade de preservar o útero. Sim, essa é a grande mudança no conceito do tratamento multidisciplinar, ou seja, ginecologista, radiologista intervencionista, ouvindo nesse triângulo a pessoa mais importante, que é a mulher. Sim, né? Porque muita gente que está em casa, né, a gente ouve muito, a mãe fala, ai, porque eu tô com mioma, eu tenho que tirar meu útero, né? Isso daí é muito É um comum. conceito que já não é mais assim. Não é mais Houve assim. em outras épocas, há décadas e décadas, pouco se tinha disponível o controle dos exames em saúde pública, em saúde básica, do Papa Nicolau, do acesso aos diagnósticos ultrassonográficos, o acompanhamento nos postos de saúde com os ginecologistas. Então se imaginava que era isso, que o útero ia servir para poder engravidar e depois a mulher teria qualquer outras doenças, até câncer de colo uterino, enfim. Sim. Mas a prevenção fez com que se descobrisse a doença mais precocemente e com isso pudesse propor
diversas formas de tratamento, de acordo para cada mulher. De acordo para cada mulher. E, doutor, todo mundo que tem o mioma pode estar fazendo esse tratamento para não precisar tirar o útero? Então, nem todas as mulheres que possuem mioma necessitam de algum tratamento. É só quando elas exibem sintomas, que o mais frequente é o sangramento, as cólicas mais acentuadas no período menstrual, ou quando elas têm aumento do volume que comprime outros órgãos, por exemplo, como a bexiga, e a todo instante a mulher precisa ir ao banheiro. Para se definir se essa técnica chamada embolização dos miomas pode servir à paciente, é uma decisão em conjunto entre o ginecologista, conhecendo e sabendo da técnica, o próprio radiologista intervencionista e a mulher, que é a pessoa mais interessada. Tudo depende da localização, do número dos nódulos, dos miomas e principalmente os sintomas que exibem. Então, é visto caso a caso por cada paciente. Ah, sim. Então, por isso que é sempre bom procurar um especialista, para estar vendo se é necessário fazer ou a retirada do útero, ou se cabe um tratamento, Para quem está em casa, acredita-se que o mioma ele é um fator dificultador para quem quer engravidar, Mas esse assunto a gente vai falar daqui a pouco, tá? No próximo bloco. E nós vamos para um breve intervalo e o Toda Beleza volta já. Olá, Toda Beleza está de volta e o assunto de hoje é sobre saúde. E nós estamos falando sobre um fato que atinge muitas mulheres, que é o mioma. E a gente estava falando, doutor, que o mioma ele é um fator dificultador para quem quer engravidar, Então, em algumas situações, ele pode sim contribuir por uma dificuldade na gestação, dependendo da localização. Entendam como se o útero fosse na forma de uma pera e existe a parte mais interna, junto aos caroços, que é onde existe a acomodação de um futuro nenê. A parte mais branca, que a gente chama de intramural, que é onde boa parte dos miomas acometem essa região, e a parte da casca da pera, que é a parte da serosa. Então, os médicos normalmente denominam se ele está numa posição submucosa, intramural ou subserosa. E dependendo desses sintomas, pode sim competir em espaço com uma futura gestação. Então, não que o mioma ele é obrigatoriamente um fator que dificulte a gestação, mas ele pode contribuir sim. Em algumas circunstâncias. Então, não são todos os casos que vai prejudicar, por exemplo, uma gravidez? Não. Mas a preservação do órgão, existem muitas mulheres, principalmente hoje, como a imensa maioria da população brasileira, são de mulheres, e que fazem as suas atividades de trabalho, de estudo, e desejam preservar o órgão para uma futura gestação num tempo que ela acredita que a gestação e que o desejo de ser mãe vai ser mais apropriado. Então, ela tem que ter, sim, a possibilidade de preservar o órgão. Isso é muito bom, Tem que procurar sempre um médico para sempre estar fazendo acompanhamento e pegar sempre no começo, Sem dúvida. Porque Esse é isso o mais faz toda a importante. diferença. A prevenção é a chave do sucesso em saúde. É verdade mesmo. E como que funciona esse tratamento? Como que é feito? A embolização de mioma, ela é o desfecho, é uma técnica que a radiologia intervencionista oferece para a mulher em comum acordo com o ginecologista. Eu trouxe para o Vale do Paraíba essa técnica no final de 99, início de 2000, e mesmo assim não é tão conhecida. Verdade mesmo. Não é? E que em comum acordo para aquela determinada paciente, nós a preparamos em conjunto. Ela faz métodos de imagem como localização através do ultrassom para o diagnóstico e depois ela faz uma ressonância magnética que nos dá um planejamento perfeito para saber que através do cateterismo por um pequeno furinho na virilha de cerca de 1,3, 1,4 milímetros, nós caminhamos por dentro da artéria e com o auxílio de um aparelho de raio-x que nos mostra em tempo real, permite-nos caminhar até a artéria, até os ramos que nutrem o mioma. E o objetivo é cortar a circulação do mioma, por isso o nome é embolização. São pequenas bolinhas, como se fosse
uma comparação como se fossem microsagus que entopem as artérias só do mioma sem prejudicar o resto da circulação do útero. Com isso, esses miomas, ao longo do tempo, diminuem de tamanho, mas não vão deixar de existir no útero. Em diminuindo, ele diminui os sintomas que eles estavam provocando na mulher. A anemia, o aumento do volume, a cólica. Consequentemente, melhoram os sintomas que trouxeram a mulher para o ginecologista, para a ginecologista, e com isso, ao longo do tempo, reduz o volume do útero e, consequente, também dos nódulos. Ah, legal. Então, ele não vai sumir por completo, ele vai apenas reduzir e, com isso, vai reduzir também os sintomas. Eles permanecem, só que permanece sem atividade, porque a característica do mioma é que ele é ricamente vascularizado, chega muito sangue nele. Então, se nós cortarmos a circulação exclusiva para o mioma, ele para de crescer, ele involui e ele fica lá numa situação de hibernado. Sim, então ele vai se manter lá, mas ele não vai voltar a crescer novamente. Exato. Só que esse procedimento é feito em ambiente hospitalar, com anestesia, numa sala que é a mesma que faz o cateterismo do coração, das artérias do cérebro, só que a área interessada para a gente é a pelve da mulher, é a região onde o útero se localiza. E normalmente isso é feito, a mulher permanece no hospital cerca de 48 horas, 36, 48 horas, para poder ir para casa depois, tomando medicamentos por boca para controle de dor, de cólica, e isso restabelece ela mais rápida para voltar ao trabalho do que uma cirurgia tradicional com corte. Mas não deixa de ser uma cirurgia. É uma operação, só que a gente chama de uma cirurgia minimamente invasiva, guiada por imagem. Então, eu tenho na minha frente telas de alta resolução, utilizando contraste que realça a circulação do mioma e, ao mesmo tempo, em tempo real, eu sei o que está acontecendo. Muito interessante isso. Isso realmente é uma coisa que não é muito conhecida, né? Apesar de existir há tanto tempo. Sem dúvida. Mas eu mesmo não sabia que existia essa técnica essa técnica de embolização do mioma. E é muito interessante, porque é que nem você mesmo disse, hoje em dia muitas mulheres têm, né? Muitas. Muitas. E todas acham que, meu Deus, eu tô com mioma, vou ter que tirar meu útero e não vou poder mais engravidar. Eu acredito que seja uma das primeiras, preocupações de uma mulher. É o que mais aflige a mulher quando ela chega encaminhada pelo ginecologista. Eu, em 100% dos casos, faço o tratamento mediante a solicitação de um colega ginecologista que vê para aquela paciente dele que ele é o clínico da mulher, ele cuida da saúde, ela cuida da saúde da mulher. Então, quando ele nos encaminha, ele já tem o perfil da paciente, tudo que possa nos adequar ao melhor tratamento em conjunto. Muito legal. E hoje nós temos a Viviane aqui com a gente também, né, Viviane? Que vai contar um pouquinho, você passou por esse tratamento, né? Sim, passei. Conta pra gente, pra quem tá em casa, como que foi a sua história? Eu era nova, fazia um pouco mais de 10 anos que isso ocorreu, mas quando eu tive esse primeiro diagnóstico de que eu tinha um mioma, até então eu não sabia o que eu tinha todos esses sintomas mencionados de inchaço, muita hemorragia, dores, incômodos e o corpo mudando. E quando eu cheguei ao ponto de identificar o que eu tinha, que o nome dado era um mioma, o susto foi grande. Sim, então a primeira coisa que se passa pela cabeça é: e agora? Eu vou passar por o que tanto eu ouço e não vou poder ter um filho um dia? É a primeira preocupação que passa, certeza. né? Eu já era casada, não estava nos meus planos naquele momento, mas eu queria preservar. Então eu passei por um profissional e a primeira reação que eu tive, talvez pela falta de informação, a primeira informação que eu tive é que eu tinha duas opções apenas: um procedimento de cesárea, parecido com cesárea, ou gerar quando eu quisesse um filho, deixar aquilo acontecer e ir tratando na medida do necessário. E graças a Deus a informação chegou até mim por um profissional fantástico e eu passei por esse procedimento, foi tudo muito tranquilo, foi um retorno maravilhoso e meu mioma foi embora. Ai, que ótimo. Ele foi eliminado e graças a Deus eu sou mãe hoje, meu filho já tem 7 anos. Então tudo isso é fruto de
a informação. Com certeza. Muito bem definida, muito bem conversada, muito bem explicada. Então, eu acho que esse é o fundamento para a gente passar, né? Que existem outras alternativas. Com certeza, é verdade mesmo. Viviane, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que você esclareceu para muita gente em casa que é possível engravidar. Sim. Tem tratamentos, né, que são saudáveis e que não precisa ser tão radical e tirar útero, né, doutor? Sem dúvida. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no meu programa também, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que vocês de casa tenham gostado. Não saiam daí que no próximo bloco tem dicas de maquiagem e o Toda Beleza volta já. Olá, seja bem-vindo a mais um Toda Beleza e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é sobre a hepatite e para isso eu trouxe dois convidados mais que especiais, que é o Dr. Ricardo Augusto, que ele é especialista em radiologia intervencionista, e o Maurício. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. E ele vai explicar agora um pouquinho para vocês o que é a hepatite, quais são os tratamentos, né, doutor? Explica um pouquinho para quem está em casa como que funciona, né? Quais são os tipos de hepatite que existem hoje? Bom, muito importante que todos saibam que a hepatite é muito comum desde que há muito tempo se conhece hepatites, principalmente hepatite A, hepatite B e hepatite C. A hepatite A, mais comumente, é aquela que se autorresolve sozinho e menos de 5% dos casos da hepatite causada por vírus pode evoluir com uma doença grave para o fígado até uma hepatite fulminante, que necessita, às vezes, de um tratamento muito intensivo e até um transplante. Mas ela, normalmente, é a que mais comumente acomete crianças ou aquelas pessoas que têm condições socioeconômicas e principalmente a parte sanitária ruim e a transmissão se dá às vezes por baixo nível de saneamento básico. Já as hepatites B e C, elas são mais transmissíveis por situações de contato com o sangue, ou uso de drogas endovenosas, seringas compartilhadas, relações sexuais desprotegidas sem uso de preservativo, e há mais de 40 anos ou mais, quando o sangue não era devidamente controlado nas situações de transfusões sanguíneas. Hoje isso é mais raro, porque é muito rigoroso o sistema hoje de controle das hepatites de quem doa sangue. Importante que essas hepatites, muitas das vezes, elas não são diagnosticadas porque os pacientes nem sabem que têm. Contraíram a hepatite, mas só numa situação, às vezes muito por acaso, num exame de rotina, ou quando vai doar sangue no banco de sangue das suas cidades, descobre ser portador de hepatite B ou então de hepatite C. E aí começa uma investigação para saber o quanto que esse vírus já agrediu o fígado do paciente de maneira silenciosa. E muitas das vezes o paciente não exibe sintoma nenhum, ou só quando a doença já está no estado muito avançado e já desenvolveu um processo que todo mundo conhece popularmente como cirrose e que não tem nada a ver só com quem bebe. Existe a possibilidade do indivíduo nunca ter posto uma gota de álcool na boca e ter desenvolvido a cirrose pela agressão que o vírus causa de maneira silenciosa. E tanto a hepatite A, B e C, todas vão agredir o fígado? Sim, umas de maior possibilidade ou menor, de acordo com a resposta da imunidade que esse paciente tem. E isso está relacionado à alimentação do paciente, vícios, e aí sim, se tiver o uso do álcool,
o abuso do álcool é um fator agravante. E hoje, principalmente, a outra situação muito grave que ocorre no mundo todo é a infiltração de gordura no fígado, conhecida como esteatose, que é um fator já sabido que mesmo pacientes que não tenham hepatite, que nunca usaram álcool, mas que têm infiltração gordurosa e são diabéticos, têm um potencial grande de desenvolver o câncer hepático primário, que é aquele que se origina no próprio fígado, sem vir de outras regiões, então sem ser metástases hepáticas. E qual que é a causa para essa gordura no fígado, geralmente? É uma má alimentação? A má alimentação, o sedentarismo e principalmente a associação com diabetes tipo 2, que hoje, se não a gente conhece alguém dentro de casa, tem um amigo que está diabético, que é diabético. E a falta do controle pode levar a essa alteração da função do fígado. O fígado começa a trabalhar e funcionar mal e causa uma cicatrização de áreas importantes do fígado. E ali começam a se formar determinados nódulos, inicialmente benignos, e que silenciosamente eles vão se transformando em nódulos malignos, em câncer. Sim. E isso pode levar a inúmeras complicações com alterações da função, perda do apetite, o paciente fica cansado, pode desenvolver aquela grande barriga de água, pode ter acúmulo de água no pulmão, pode ter as chamadas varizes de esôfago e o paciente apresentar vômitos sanguinolentos. Quanto mais tempo não diagnosticado e não tratado, maiores podem ser as complicações. É muito grave, né? Por isso que é necessário sempre estar fazendo um exame, né? Para ver se tem algum problema, porque, que nem você falou, é uma doença silenciosa. Exatamente. Por isso que o Ministério da Saúde está numa campanha perene a todo momento, todos os meses do ano são de hepatite. E ele convocando, procurar unidade básica de saúde ou o seu médico de confiança para fazer os testes de hepatite B, C, hepatite B, C e HIV, com uma atitude de rastrear uma doença que pode ter acontecido e que você nunca teve a oportunidade de fazer o diagnóstico. E todas as hepatites têm tratamento? Não. Dependendo da situação. Como eu disse no começo, a hepatite A ela tende a se autorresolver, o organismo se autorresolve. E hoje, principalmente a quem tem acesso às vacinas desde a pequena infância, já tem a vacinação para a hepatite A. A hepatite B, principalmente para nós profissionais de saúde, que trabalham em unidades de saúde, hospitais, setores de hemodiálise, que têm um contato maior com o paciente e com sangue, são obrigatoriamente vacinados de hepatite B. E os exames mostram depois que nós estamos imunes à hepatite B, tá? Porém, a hepatite C ainda não tem vacina. Ainda não tem nenhuma vacina. Então, por isso que a rastrear principalmente a hepatite C é hoje uma preocupação grande do Ministério da Saúde, uma vez que nós precisamos, o quanto antes, diagnosticar, tratar esse paciente para negativar o vírus, para evitar que, por exemplo, o vírus C fique machucando continuamente o fígado e leve a essa situação de cirrose com potencial de desenvolver o câncer. Certo. E aí, se a pessoa chegar nesse nível que é o nível mais grave, quais são os cuidados que ela tem que ter? Qual que é o tratamento que ela tem que buscar? Muito importante ela ter uma área de referência para ou se consultar com o clínico generalista, que vai encaminhar às vezes para o hepatologista, dependendo da região onde ela está, às vezes para um cirurgião do fígado, porque nem todos os casos desses cânceres, eles dependem obrigatoriamente de um transplante. Ele pode ter uma situação, uma localização em um tamanho que parte do fígado pode ser operado sem prejuízo ao paciente, porque o fígado exibe uma regeneração. Sim. Isso é muito interessante. O papo está muito bom, doutor, mas eu vou chamar rapidinho o intervalo. Não saia daí, porque depois do intervalo tem mais informações para vocês sobre a hepatite e o Toda Beleza volta já. Olá a
Toda Beleza está de volta e nós estamos falando hoje sobre hepatite. E o Dr. Ricardo estava aqui explicando pra gente quais são os tipos de hepatite. E agora, doutor, explica para quem está em casa, a hepatite, ela tem cura? Muito importante dizer que nos dias atuais, eu havia falado anteriormente que a hepatite B, quando vacinado, você previne de desenvolvê-la, a hepatite B. A hepatite C, apesar de ainda não ter uma vacina, depois de diagnosticada, ela pode sim, com medicamentos específicos, poder inclusive acabar com o vírus em até 98% dos casos com os novos medicamentos dispostos. E boa parte desses medicamentos são dados pelo Ministério da Saúde, ou seja, o paciente não tem gastos, são chamados medicamentos de alto custo. Uma vez erradicando, acabando com o vírus, diminuem as chances da ofensa ou da agressão ao fígado, mas vai o paciente ficar sempre em sistema de vigilância, passando a cada 2, a cada 4 meses com um médico hepatologista, ou com um clínico geral, ou com um infectologista, para ver para não ter alteração nem na função e nem nos métodos de imagem de surgimento de tumores. Então, a hepatite C, a pessoa não precisa ficar tomando um remédio para o resto da vida. Uma vez negativado o vírus, a pessoa tem como fazer só a supervisão. Por quê? Porque esse fígado tem alteração na função e tem que ser vigiado, e também com métodos de ultrassom para ver se não aparece nenhuma novidade, algum tipo de tumor que requeira, por exemplo, uma tomografia ou uma ressonância com contraste, para ver se ali está surgindo um tumor primário do fígado chamado hepatocarcinoma. É porque mesmo depois de, então, eliminou o vírus da hepatite C, a pessoa ainda pode vir a ter o câncer. Eu sempre digo para os pacientes, o fígado fica um terreno fértil para desenvolver tumores, porque ele é um fígado já transformado, cirrótico. E além das complicações da alteração da proteína, das plaquetas, ele pode ter outras complicações que, quando no tratamento, o médico explica para o paciente todos os potenciais riscos que podem acontecer. Muito interessante isso. Inclusive, o seu Maurício passou por uma situação dessas, né, seu Maurício? E você quer contar para quem está em casa como que foi a sua experiência, como que o senhor descobriu, né, que tinha hepatite? Foi tudo por um acaso, né? Eu estava com os pés inchados, eu achei melhor passar no médico para mim saber o que estava acontecendo. E numa série de exames que a gente fez, Sim. Ele falou, vascularmente você não tem nada, mas você está com uma pequena alteração aqui nos seus exames, eu vou te encaminhar para um especialista. E até ele me encaminhou. Chegando no especialista, mostrei os exames, aí ele veio e fez um ultrassom e mais esse exame, né? E nesse ultrassom e nesse exame foi constatado que eu estava com o vírus da hepatite C. E aí, com o vírus, ele me encaminhou já para um infectologista, para mim começar um tratamento, passar pelo SUS, fazer aquelas fichas, tudo. Eu cheguei no infectologista, ele me fez uma série de novos exames, inclusive um dos exames, ele foi ver para ver se não tinha agredido o fígado. Sim. E nesses exames que eu fiz, deu que o fígado já estava cirrótico. Então, ele falou, vamos primeiro fazer o tratamento da hepatite C. Que aí ele até me orientou a fazer o tratamento com esses novos medicamentos. Que até então, antes, fazia com um outro medicamento que tinha, mas causava muito efeitos colaterais. Então, pela situação que estava meu fígado, ele já preferiu para mim entrar na fila e fazer o cadastro para mim obter esse remédio do governo. Aí eu entrei na fila, obtive o remédio do governo. E depois de 3 meses tomando o remédio, um sucesso, eliminou 100% o vírus. Aí tornei fazer novos exames, né, para ver como é que estava. E no ultrassom, aí sim apareceu um nódulo no fígado. Quer dizer, como ele já estava cirrótico, matou o vírus, mas apareceu o nódulo. Aí então eu fui encaminhado
um médico cirurgião e para o Dr. Jorge, que aí eu fiz o cadastro com o médico cirurgião, que aí fez sérios exames que eu tive que entrar na fila do transplante. Mas antes dessa, como eu estava na fila do transplante, foi esse nódulo não deixar ele virar agressivo, aí eu vim, fiz o tratamento com o doutor, fez a intervenção, que nas primeiras, que também é rápido, sem dor, entra num dia, no outro dia, super tranquilo e super positivo, né? Sim. E um dia, no outro dia eu já estava em casa. E fui aguardando na fila, que até aí então eu entrei na fila do transplante, pela gravidade da cirrose e pelo nódulo que apareceu. Aí eu fiquei na fila do transplante. E nesse meio tempo, acho que depois de uns 7 meses de acompanhamento, aí sugeriu que a gente fizesse mais uma intervenção no fígado com o tratamento com o Dr. Ricardo. Aí nós fizemos de novo, super tranquilo, um sucesso, tá? E já estava com o tamanho que era antes, já tinha diminuído, mas sempre acompanhando. E graças a Deus, depois de um mês, que nem quase deu para fazer o ultrassom para mostrar que já estava, que aquela intervenção estava perfeita, me apareceu um doador. Olha, Tá? isso Um mês depois da intervenção do Dr. Ricardo, aí eu fui para a cirurgia. Para cirurgia. Isso, que foi aqui em São José dos Campos, na Santa Casa, tá? E aí eu fiz o transplante com o Dr. Jorge e foi um sucesso, né? Que estou aqui hoje, dando depoimento. Com certeza. Entendeu? Que foi um sucesso, está sendo até hoje. E o sucesso maior que fiquei 7 dias só dentro do hospital. Foi 2 dias de então. UTI e 5 dias de quarto. Mas tem que sempre tomar um cuidado, que tem que ter um acompanhamento rigoroso por ser um transplante, não facilitar, porque ficou uma porta aberta, né? E se você fica muito imune e você começar a sair, deixar muita gente perto, é perigoso você pegar uma infecção e daí piorar, mas tem tranquilo. Seguindo todas as recomendações médicas na risca. Aí não foi pode... super tranquilo. Perfeito. Foi mais tranquilo do que estar aqui dando entrevista. Nossa, muito mais. Mas não, isso é muito bom para quem está em casa ver o depoimento do senhor, porque muita gente, quando recebe um diagnóstico desse, com certeza fica muito... Fica baqueado, não só o paciente, como a família, né? Com certeza. Porque isso é normal com todos nós, seres humanos, né? Sim. Que a gente nunca espera, nunca espera que vai acontecer com a gente. Sempre com o vizinho. E quando acontece... Você leva um choque, né? Um choque grande. Mas, graças a Deus, foi tudo super tranquilo. Perfeito, então... E hoje o senhor leva uma qualidade de vida também... Normal. Tem o tratamento, que em 3 meses, que o Dr. Ricardo falou, gente, tem um acompanhamento e os medicamentos também, que é de alto custo, que o governo que dá para a gente esse medicamento, que esse você leva o resto da vida. Muito bacana. Obrigada, né, pelo senhor estar aqui no meu programa, dando esse depoimento para quem está em casa. Nós vamos para um breve intervalo, tá? E o Tom da Beleza volta já. Olá, o Tom da Beleza está de volta e nós estávamos aqui recebendo depoimento do seu Maurício, que acredito que para quem está assistindo e passou por uma situação dessa ou está passando por uma situação dessa, seja muito importante, né, doutor? Fundamental. Todas as etapas que o senhor Maurício descreveu e viveu e sentiu e sofreu todo esse período, desde o diagnóstico da hepatite, que foi um achado incidental, não estava nem procurando e achou, o tratamento com os medicamentos agora de última geração, até a descoberta de um nódulo maligno no fígado, até alguém dizer para ele, olha, os médicos dizerem, o senhor vai precisar passar por um transplante, existe uma ansiedade. Para isso, a radiologia intervencionista se propõe e se presta a poder fazer um procedimento chamado quimioembolização. O nome é um pouco confuso, mas é unir a embolização, que é uma obstrução dos vasos que nutre o tumor, porque esse vaso adora sangue,
associada a uma quimioterapia lá dentro do fígado, ao lado do tumor. Portanto, a gente leva altas doses do quimioterápico sem que haja grandes reações sistêmicas. Por isso, o seu Maurício falou que no dia seguinte ele recebeu alta do hospital e manteve o paciente em critérios técnicos de transplante. Não é todo mundo que tem tumor que pode transplantar. Então, existe uma regra mundial, são os critérios de Barcelona, que falam que um tumor de até 5 centímetros ou 3 menores que 3 centímetros, desde que a doença esteja restrita só à área do fígado, ou seja, não tenha doença no pulmão, em outros órgãos, nos ossos, e uma rigorosa avaliação cardiológica para esse paciente submeter a uma grande operação como é o transplante. Então, a quimioembolização, a gente normalmente, o radiologista intervencionista que tem essa formação, com título de especialista, vai através da artéria da perna, como vocês vão acompanhar nas imagens, ele chega através da navegação até a artéria que nutre o tumor, especificamente o tumor, sem prejuízo ao resto do fígado, e injeta umas pequenas bolinhas, parecendo aquele sagu, não é aquilo, obviamente, mas para poder lembrar, pequenas bolinhas que carregam o quimioterápico. E entregando naquele local, injetando na área do tumor, isso vai sendo liberado gradativamente nos próximos 15 dias. Ou seja, o paciente faz quimioterapia em casa, no seu lençol, junto da sua família, em todo o ambiente que é melhor para ele de recuperação. Depois disso, ele faz um controle, em média, depois de 4 semanas, com uma nova tomografia ou ressonância, mostrando a redução e a ausência de chegada de sangue, mostrando que o tumor está parado de crescer. E depois disso, menos de 1 mês após, ele recebe um telefonema a qualquer hora do dia ou da noite, dizendo que tem um doador. E aí a grande importância de se dizer para todos aqueles que nos assistem, para os que querem ser doador, manifeste essa vontade e para os seus familiares. Na reunião de família, no dia de Natal, no almoço de domingo, deixe claro que se um dia vier a acontecer algo, que vocês têm vontade de ser doador. Eu sou doador e minha família sabe sobre isso. Então, precisou para o seu Maurício estar aqui, que uma família, no momento de maior dor, tivesse a sensibilidade de não doar só o fígado. É o fígado, os pulmões, o coração, as córneas, a pele, osso, rins. Então, assim, e isso tudo realizado numa unidade aqui no Vale do Paraíba. Ele não precisou sair da região. A Santa Casa de São José, capitaneado pelo Dr. Jorge Padilha, Dr. André, enfermeira Dalila, todo o grupo da UTI, os médicos envolvidos, Polícia Federal, Polícia Águia, a Polícia Rodoviária Federal, todos que não medem esforços para poder fazer a captação dos doadores falecidos em outras cidades ou região. Aqui nós temos um manancial nas estradas perigosas que estão aqui, nós estamos à beira da Dutra aqui, na gravação, mas a estrada Taubaté-Ubatuba, Tamoios, mesmo a Carvalho Pinto e outras estradas são potenciais locais de acidentes graves que fazem com que os indivíduos com morte cerebral constatada e diagnosticada possam ser potenciais doadores de órgãos. E isso é muito importante porque vai ajudar muita gente, né? Assim como ajudou o seu Maurício. Com certeza. E eu acho assim também muito importante essa conscientização, né? Porque muita gente fala, ai meu Deus, eu vou doar os meus órgãos, mas você vai estar ajudando uma pessoa. É difícil para a família, né? Sim, porque está num momento difícil, mas é muito importante. E, doutor, voltando ao assunto do seu Maurício, o transplante ele não é feito em nenhuma rede particular, né? Não, transplante é um programa do Ministério da Saúde que é feito somente no SUS. Então, o paciente, independente de ter o seu ou não convênio médico, é uma fila única, onde os pacientes seguem pela internet e os seus critérios, de acordo com a gravidade, são transplantados primeiramente os mais graves para os menos graves. E existe uma classificação internacional chamada MELD, que é uma sigla em inglês, que determina a gravidade do paciente a cada estágio e a cada visita que ele faz ao grupo do transplante. Consequentemente, pela internet, ele conhece o seu lugar na fila. E aí, ele passa a ter todos os celulares ligados da casa, o telefone fixo, como aconteceu
E na ocasião que o seu Maurício estava entrando no centro cirúrgico, a esposa me ligou, próximo das 11 da noite, dizendo que chegou o dia dele. Então ele estava em primeiro na lista de transplante, guardado todos os critérios técnicos, sem privilégio a ninguém, numa fila única pelo SUS. É, muito bacana isso. E os cuidados que tem que ter após a cirurgia, que isso daí é muito importante também para não perder todo o processo que passou, né? Sim, como todo transplante, apesar de ser compatível, todas as amostras de compatibilidade do doador e o receptor, precisa ter um critério seguindo com a equipe médica para evitar as infecções, possibilidades de rejeições, e isso tem que ser muito criterioso, como o seu Maurício falou. Sim, muito obrigada. Adorei esse nosso papo hoje, adorei as dicas. Espero que vocês de casa também tenham gostado dessas informações. Muito obrigada, seu Maurício, por estar aqui. Eu sei que é um grande desafio para o senhor, né? Tá vindo aqui na TV e dando esse depoimento, mas também tenho certeza que vai estar ajudando muitas outras pessoas. Com certeza, é que nem o Dr. Jorge, o Dr. Ricardo falou, sempre deixar os familiares avisados, que eu quero ser doador. Porque Sim. senão na hora, os familiares não ser avisados, eles não fazem a vão doação, saber. Sim. entendeu? Para conscientizar os familiares também. Com certeza. Muito obrigada pelo senhor ter vindo aqui no meu programa. Muito obrigada, doutor, por essas informações. Tenho certeza que também vai ajudar muita gente, vai esclarecer, né, muitas dúvidas. Quer deixar seus contatos para quem está em casa? Eu vou deixar o contato, eu atendo tanto em Taubaté como em São José dos Campos, depois vão ficar aí os créditos do contato, do consultório, e a gente tem um grupo multidisciplinar que a gente precisa lembrar de uma força do bem de vários colegas que atendem também no sistema público de saúde e no Hospital Pio XII em São José dos Campos, é onde nós fazemos todos os procedimentos de quimioembolização para os pacientes do transplante que são realizados na Santa Casa de São José dos Campos. E a informação última é que desde o programa de 2009 até a data de ontem já foram realizados 266 transplantes de fígado. Olha, muito bacana mesmo. Muito obrigada. Na Santa Casa de São José. Na Santa Casa. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês de casa. Um beijo e até o próximo Toda Beleza.